Sejam bem-vindos de volta. Vamos tentar entender agora como é que funcionam os algoritmos na programação de computadores. Os exemplos de algoritmos que nós vimos até agora são muito bons para execução por seres humanos. Eles possuem passos com instruções fáceis de compreender, como desligar o carro ou pegar um conjunto de ferramentas. Mas para o computador, esses algoritmos não são adequados, ou seja, um computador não conseguiria trocar o pneu de um carro lendo os algoritmos que nós vimos para essa tarefa anteriormente. A principal diferença entre os algoritmos voltados para seres humanos e os algoritmos voltados para o computador está no dialeto usado no algoritmo. Os seres humanos se comunicam através dos idiomas, no nosso caso, o português. Mas a não ser que o computador esteja utilizando algum programa para este fim, ele não consegue entender esses idiomas. Sem entrar em muitos detalhes, nós podemos dizer que os computadores utilizam um idioma próprio deles. E se nós quisermos dar instruções para os computadores para que eles resolvam os nossos problemas, nós precisamos passar essas instruções para ele usando esse idioma. Vamos ver um exemplo de um algoritmo que o computador compreende e é capaz de executar. Esse novo algoritmo pode parecer estranho quando ele é visto pela primeira vez, mas na verdade ele é bem simples. Basicamente falando, este é um algoritmo chamado soma, que armazena dois números, calcula a soma deles e escreve o resultado na tela do usuário. Então vamos ver como que é a estrutura geral do algoritmo, para começar a entender e criar os nossos próprios algoritmos. Nós temos basicamente três trechos principais que dividem o algoritmo. O primeiro trecho serve basicamente para identificar o algoritmo, e a sintaxe dele é bem simples. Basta escrever a palavra algoritmo e em seguida escrever o nome que a gente quer dar para o nosso algoritmo. O segundo trecho é identificado pela palavra reservada var e serve para a gente declarar as variáveis que o nosso algoritmo vai utilizar. Nós ainda vamos entrar em detalhes sobre o que são essas variáveis, mas por hora basta entender que neste trecho nós reservamos algum espaço na memória do computador para armazenar os dados que o nosso programa lê ou produz. E o terceiro e último trecho do algoritmo é delimitado pelas palavras reservadas início e fim algoritmo. Neste trecho ficam os passos do algoritmo, ou seja, é neste trecho que ficam definidas as ações do algoritmo e as instruções que ele executa. Se a gente pegar o algoritmo que a gente viu agora há pouco, a gente vai ver que ele se encaixa perfeitamente nessa estrutura que nós acabamos de conhecer. O algoritmo começa com o trecho algoritmo seguido da palavra soma, o que significa que o nome que identifica o nosso algoritmo é soma. Repara que nesse caso, o nome do algoritmo representa muito bem a tarefa que ele realiza. O nosso algoritmo apenas soma dois números e apresenta o resultado na tela do usuário. Então, o nome soma é bastante adequado para ele. Da mesma forma, quando você estiver criando os seus algoritmos, você deve procurar dar para ele um nome que sugira qual é a função desse algoritmo. Por exemplo, se você estiver criando um algoritmo que calcula o salário dos funcionários de uma empresa, você poderia chamá-lo de calculador de salários. Este nome já dá uma boa ideia da função desse algoritmo, mesmo que a gente não leia o restante do algoritmo. Em seguida, nós temos aqui o nosso trecho var, definindo três variáveis. Nós podemos imaginar cada uma dessas variáveis como se fosse uma caixa criada para guardar alguma coisa que nós vamos precisar usar mais tarde. Neste caso, cada variável vai guardar um número. E por fim, nós temos o trecho de execução do algoritmo, com os passos que ele realiza. É neste trecho que o nosso algoritmo coloca os valores das variáveis, realiza a soma dos valores e escreve o resultado na tela do usuário. Então foi isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.